meninas, tudo bem? Nós voltamos para contar parte 2 da super história da Tati. Tati, aí, como que foi você descobrir que a sua menina, que você tanto sonhou, tanto planejou, que agora estava tudo certinho na vida de vocês, estava tudo preparado para receber ela, como que foi para você descobrir que a doença que a sua filha tinha era incompatível com a vida? Ah, Carol, a primeiro momento, assim, a gente leva um choque, né? Porque até então todos os planos, todos os sonhos, tudo que você tinha planejado simplesmente desabou ali, né? E a primeiro momento você fica tentando absorver, né? Tudo que tá acontecendo e tentar entender e buscar, a gente fica tentando buscar saídas, né? Mas o caminho principal que a gente busca é em Deus, né? É oração, a gente daí começa a ligar para os familiares. Na época, meus avós vieram, né? Ficaram com a gente, deu todo o apoio, deu todo o suporte pra gente também, né? Que é importante a família estar junto nesse momento. Sim. E ligava, e eu tenho cunhados, pastores, né? A família toda do meu marido também se mobilizou, eles faziam campanha de oração. A minha igreja, né? Sempre junto com a gente em oração, os pastores, todo mundo se mobilizando. Então, isso dá muita força pra gente, né? É acolher a gente num momento que a gente não tem força, não tem chão, né? Mas, assim, eu nunca questionei Deus. Mas, Tati, em algum momento tu chegou a pensar assim, ó, vai acontecer um milagre e Deus vai restaurar essa doença na minha filha e tudo isso vai ser um pesadelo que passou e eu vou ter ela comigo? Sim. Até estava comentando no vídeo anterior, né? Quem assistiu, quem não assistiu, dá uma assistidinha lá pra ver. Pra entender a história. Eu tava comentando, foi a parte que eu parei, né? Sobre a questão de como foi colocado pra mim na questão do que eu poderia tirar a vida, interromper, abortar, né? No momento a médica te deu a opção. Ela não me deu a opção, você não. Os médicos, eles não falam nitidamente assim, olha, tira, você pode ou não tirar, tira, mas dá a opção, né? Porque como é incompatível com a vida, né? A deficiência que ela teve, tem todo... Eles têm o laudo, né? Todo... Não teria como sobreviver, né? Não teria o que fazer. Então isso ficaria uma coisa assim, tipo, pra gente decidir, pra você decidirem e assim, pra mãe não ficar todo o sofrimento até a hora do nascimento. Isso, e ficar com aquela gestação que ela saberia que depois ela não iria ter a nenê. Mas assim, mesmo colocando toda essa situação, eu jamais passou na minha cabeça em interromper, em tirar, em abortar. Nunca passou, nem na minha nem do meu marido, porque é justamente isso que você falou. Nós esperávamos em Deus um milagre. Eu falava o tempo todo, eu quero voltar aqui e poder mostrar pra ela, falar, ó, meu milagre, né? Eu queria mostrar pra todo mundo. Mas até então, nós não preparamos enxoval, nós não preparamos nada, porque a gente ficava naquela, mas sim, nós cremos em Deus, né? A gente cria que Ele podia fazer um milagre se Ele quisesse, estalava o dedo, tava ali, né? Mas a gente espera o milagre da forma com que a gente quer. E Deus Ele tem o milagre dele, na hora dele, exato. E por mais que a gente não entenda, Deus tem um plano em tudo e eu vi a mão dele em tudo, em cada detalhe. Dali pra frente, começou a ver Deus em todos os momentos, né? Eu via Deus em cada detalhe. Então, Tati, você optou por continuar. Levar a minha gestação. Levou a gestação. Então, você levou a gestação até quando? Até 33 semanas. Até 33 até semanas. onde eu aguentei. Né? Perguntei pro médico se correria a chance dela não sobreviver dentro de mim. Né? Eu tinha medo dela estar sofrendo dentro de mim. Será que ela está sofrendo? Ele, não, ela não está sofrendo, porque ela não depende agora do pulmãozinho dela para respirar, né? Então ela tá aí, ela tá bem, né? Então eu ficava naquele processo, ela tá comigo, ela tá bem, né? E orava, e falava com ela, o quanto a gente amava, o César falava, a gente tava com a nossa bebezinha, a gente curtindo sabia. aquela gestação, até porque
Por mais que... Curtindo com muita dor, não saía de casa, porque, querendo ou não, eu deixei de ir no meu trabalho, né? E assim, todas as pessoas que quando vê uma gestante, a gente chega super natural. Ai, que lindo! Ai, pra quando vai nascer, pra quando vai né? nascer. E eu, pra não passar por tudo aquilo, porque é que nem aquilo que eu falei. Te falei lá quando a gente tava conversando, né? Somos amigas. Então, assim, a gente sofre, a gente segura, a gente aguenta, a gente tá ali. Mas quando a gente vê as pessoas que a gente ama sofrendo, né? Eu vi o meu marido, a minha família, né? Então, assim, com a minha filha eu sabia que tava tudo bem. Mas toda aquela dor, todo aquele sofrimento e como foi importante, sabe? As orações da nossa família, os irmãos da igreja, as pessoas que estavam junto com a gente, né? Eu senti Deus muito presente. Eu lembro que quando eles começaram a fazer essas orações, essas campanhas de orações, o meu sobrinho lá de Ponta Grossa, o Gustavo, ele falou que estava orando e veio para ele um versículo, né? Deus falou com ele, tá em João 11:4, se eu não me engano, dizendo que aquela enfermidade ela não era para morte, e sim para vida, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então aquilo assim me enchia de esperança. Vai acontecer um milagre, não é pra morte, é pra vida, né? Para o nome de Deus ser glorificado. Então eu ficava naquela expectativa. Vai haver um milagre. Eu acho que não só você, né? Eu acho que toda a comunidade que você convive, a sua igreja, né? Todo mundo. Quem tem essa fé. Quem tem essa fé, né? Porque pra quem não sabe, eu sou cristã, a Tati também. Apesar da gente ser, nós somos de religiões diferentes, mas nós somos cristãs. Então, a gente acredita muito nisso. E a gente acredita no poder que tem a oração, né? No poder que Deus tem. Sim. Então, eu acho que não só você ficou com essa certeza de um milagre, né? Mas todos que estavam ao redor de você com a certeza, mas o milagre de Deus veio de uma forma totalmente diferente, né, Tati? E assim, foi o momento que eu mais busquei a Deus na minha vida, né? Eu lembro que quando o César ia para o trabalho, eu ia tomar meu banho e ali era meu momento. Parecia que eu me lavava, mas ali eu me lavava por inteiro na presença de Deus. Eu chorava, eu orava e eu sentia Deus me confortando. Eu só consegui passar por tudo que eu passei porque eu estava em Deus. Porque hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus do céu, como que eu passei por tudo isso, sabe? E muita gente chegava em mim e falava assim, você é muito forte. E eu não via essa força em mim. Não tem essa força vem de Deus. Né? Hoje eu falo com mais naturalidade, até falei pra Carol, nossa, eu tô falando com tanta naturalidade. Mas já se passaram 8 anos, né, de Deus trabalhando no meu coração, ainda dói. Hoje, né, eu já chorei quando a gente vai relembrando de tudo, né, mas quando eu digo que eu vejo a mão de Deus, detalhe, em todos os momentos, o dia que eu sonhei, né, eu tava dormindo e eu sonhei com um senhorzinho chamado Jeová. O senhorzinho chamado Jeová, e ele chegava em mim e falava assim, olha, até segunda-feira tá tudo resolvido. E eu esperava um milagre, segunda-feira vai acontecer um milagre. A gente sempre naquela expectativa de que algo ia acontecer. E num outro sonho que eu tive também, eu tava dormindo e meio querendo acordar e eu senti falar assim no meu coração, pra mim, Deus falando, né? Ela é Daniela, mas ela é Nicole. Ela é Nicole. O nome dela é Nicole. E eu ficava, Nicole, eu nunca pensei nesse nome. E eu não tenho, assim, pessoas do meu convívio com esse nome, Nicole. E eu fiquei, Nicole, mas como assim? Eu comentei com o César. Mas antes de eu comentar com meu marido, eu fui buscar o significado de Nicole. E quando eu fui ver o significado de Nicole, é a vitória do povo. É aquela que conduz a vitória do povo. Se buscar no Google, ela tem falando sobre a vitória do povo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tanto que o César, meu marido, registrou ela, Daniela Nicole, colocou. Então, assim, e quando eu sonhei nessa questão da segunda-feira, foi muito antes dela nascer, né? E eu passando por toda aquela dor, por todo aquele processo. Tati, a sua gravidez era de risco? Era arriscado pra mim, né? Ela a gente já sabia que não sobreviveria, mas foi bem arriscado pra mim também.
Porque como ela tinha essa deficiência, ela não fazia um processo com o líquido amniótico que os bebês fazem, acho que eles engolem, só não sou técnica, eu não sei como explicar certinho. Mas ela não fazia esse processo. Então o meu líquido era como se eu tivesse uma gravidez de gêmeos e ela pequenininha ali em volta do monte de líquido. Né? Até quando ela nasceu, uma das enfermeiras falou: nossa, eu nunca tinha visto, né, tanto líquido assim. Então eu corria risco sim de não poder engravidar mais, de acontecer alguma coisa, uma hemorragia. Foi bem arriscado, mas o meu médico, né, que me tratava aqui com tanto carinho, como eu falei, né, o Dr. Francisco, uma bênção de Deus na minha vida, né? A gente agradece, né, quando fui, tudo, conversei com ele, agradeci, mas eu acho que ele e a esposa dele não têm a noção de como eles foram tão especiais, tão importantes na nossa vida, sabe? Ele, o tempo todo, ele pedia para as meninas que trabalhavam com ele me ligar, ver como é que eu tava. Ele entrava em contato com a Clínica Fetos, conversaram, né? Então eu fui bem, assim, assessorada. Então isso tudo eu vejo a mão de Deus. A escolha do médico, Deus falando em cada detalhe, no nome dela, como ia ser, na segunda-feira, na oração, no meu sobrinho mandando lá o versículo, que não era para morte, era para vida. Então eu vejo Deus em cada detalhe, mas sabe, Tati, cuidando da gente. Como que foi? Tudo bem, vocês estavam super crentes de que o milagre iria acontecer. Como que foi para você como mãe, no momento que você teve essa menina, porque aí você chegou o momento dela nascer, com 33 semanas então, você sentiu dor, você foi pro hospital, você foi cesárea, foi normal, como que foi? Nos conta. E nesse momento, não chora, nesse momento que a Dani nasceu, é todo um processo, né? A gente fala assim, não chora, a gente vai lembrando e vai revivendo, né? Eu lembro que quando eu perguntei pro médico se ela estava dentro de mim, ela estava sofrendo, ele falou que não. Então eu tinha assim, ela tá comigo, ela tá viva, ela tá bem. Ela tá bem. A partir do momento que ela nascer, eu sei que ela não vai mais estar com a gente, né? Se não houver esse milagre. Então, assim, tudo acontecendo, a gente já ia se conformando com a situação. Não preparei enxoval, não fiz quartinho, não fiz nada, nenhuma expectativa de nada, não planejei nada. E quando foi numa segunda-feira, isso muito depois do que eu sonhei, foi o dia que Deus escolheu para ela vir. Mas eu já estava sentindo dores já há algum tempo e eu não queria ir atrás do médico. Porque eu sabia que se eu fosse com o médico, eles já iam querer fazer o parto. Fazer o parto, eu estava não sofrendo. Porque era só sofrimento, né? Eu falei, não, ela tá aqui, eu vou aguentar, eu vou até onde eu conseguir. Até que eu fui no banheiro, fazer o meu xixizinho. Quando eu me limpei, a gente que é mãe, sabe, teve parto normal, tem o tampão, né? Daí eu vi sangue. Eu falei, agora é hora de correr, porque procurar um médico, porque já é algo que era um sangue, eu não sabia mais como lidar com aquilo.